Certa vez eu li uma frase que mexeu muito comigo e chamou a atenção, que foi a seguinte: as pessoas não podem me fazer sofrer com facilidade, porque ninguém consegue ser mais cruel comigo do que eu mesma já sou. Nossa, tem noção do quanto isso é impactante, do quanto isso é forte? Na época, essa frase me fez refletir muito e foi um dos motivos que me fizeram procurar ajuda de mentores, de terapeutas, para me curar de uma dor que eu tinha de ser uma mulher forte, independente, realizadora, mas também carrasca de mim mesma. Houve uma época da minha vida em que eu não me abalava com as críticas, mas não era por um bom motivo. Era porque qualquer coisa que você pudesse imaginar para me criticar, acredite, eu já tinha criticado primeiro. Se alguém fosse falar da aparência, não tinha importância porque eu era a pessoa que mais conhecia os meus defeitos. Se alguém fosse falar do meu trabalho, também não dava bola, porque não importa o quanto eu fizesse, eu achava que ainda não era o suficiente e o mínimo que eu deveria estar fazendo era muito mais. Se alguém falasse mal de algum trabalho ou projeto que eu fiz, acredite, eu ia falar mal junto. Porque eu vivia nessa constante ideia de que sempre podia, deveria ser melhor, mais perfeito, com mais desempenho, com mais desenvoltura. Eu era a pessoa que mais me criticava e me cobrava na vida. Por isso, quando alguma amiga vinha falar que estava chateada por algum comentário ou porque alguém falou alguma coisa, eu até achava engraçado, porque aquilo ali não me afetava. E achava que eu era muito forte por não ligar para isso e não entendia que, na verdade, tinha um comportamento contrário enraizado em mim. Porque, afinal de contas, quem poderia me atingir se eu mesma já me torturava diariamente? Bom, o que acontece é que algumas mulheres, elas precisaram desenvolver uma habilidade de ser muito fortes desde logo cedo. Talvez alguma situação que passaram na infância, na adolescência, ao longo da vida, elas tiveram muita dor e por isso a única forma de sobreviver foi fazendo nascer dentro de si uma força, uma guerreira, uma mulher forte para conseguir encarar os desafios e as dificuldades da vida. E isso é muito bom, maravilha, foi super útil e nos ajudou naquele período de dor e sofrimento, nos fez mulheres fortes, capazes, determinadas, competentes. Só que o problema é que depois que passa essa etapa, que a gente precisou dessa força extra, a gente esquece de desligar toda essa energia, toda essa força, toda essa garra e simplesmente aceitar o nosso papel de mulher. Mulher que às vezes está muito forte e resistente, mas mulher que às vezes também se sente fraca, precisa de colo, precisa de amparo, precisa de carinho, precisa se aceitar, se perdoar. A gente fica sempre vestindo a nossa armadura de mulher guerreira, de mulher forte, e a gente esquece de tirar. Só que a armadura, ela chega um momento que machuca, que pesa, que incomoda. Imagina uma guerreira que usa a sua armadura ali de ferro para as batalhas e é muito útil. Mas se ela ficar usando sempre aquilo, quando tá calor, aquilo vai machucar. Quando tá frio, também vai ficar machucando ali a pele, vai causar peso, vai causar incômodo. E é isso que acontece quando a gente não consegue desligar essa super cobrança, essa expectativa de super mulher que a gente tem o tempo todo, constantemente, e não percebe o quanto isso tá pesando os nossos ombros, tá pesando as nossas costas, tá tornando a nossa vida mais difícil, mais complexa, sem necessidade. Você é assim? Ou conhece alguma mulher que é assim? Que se critica o tempo todo, que se cobra, que não sabe receber um elogio, ou quando recebe, acha que no fundo a pessoa só tá falando isso para agradar, ou porque ela é um parente, um amigo, está sempre em busca da perfeição, se cobra mais do que qualquer pessoa, não consegue celebrar por muito tempo as suas conquistas, porque não vê elas tão grandes assim, acha que logo já tem que passar para a próxima. Quando comete algum erro ou não foi extremamente competente naquilo que imaginava, fica dias se culpando e se sentindo mal por não ter realizado a performance que achava que deveria fazer. E obviamente eu não poderia deixar de lado o perfeccionismo, que está sempre presente nas pessoas que têm uma autocobrança interna muito forte. Você tem essas características ou conhece alguém que é assim? Bom, isso é um peso, um fardo que as pessoas acabam carregando nas suas vidas e as impede de agir. Porque imagina se você estivesse carregando um peso extra, uma armadura muito pesada, uma caixa que você tem que carregar, você ia conseguir ter bom desempenho? Você ia conseguir correr tão rápido quanto a pessoa que não tem esse peso para levar e está correndo? Não, assim é na vida. Quando nós carregamos algumas marcas que pesam, que nos limitam, as coisas ficam mais difíceis, parece que você não consegue avançar, você se esforça muito para ter pouco avanço. A verdade é que vai chegar um momento que você precisa tomar uma decisão, e a decisão é de reconhecer
que você é sim uma mulher frágil, que também precisa de cuidado, que também precisa de amparo, que também precisa de colo e de ajuda. Talvez você seja uma mulher que nem se lembre mais como é ser consolada por alguém, porque se acostumou tanto tempo a ser o pilar da sua família, o pilar dos seus relacionamentos, o pilar das suas amizades, se acostumou com todas as pessoas vindo te pedir opinião, perguntar o que você acha, pedir consolo, que você nem consegue, você nem sabe como que é ter alguém para enxugar suas lágrimas, te dar um abraço e te acolher, porque talvez você nem se permita viver isso. Porque quando acontece alguma coisa ruim na sua vida, alguma coisa que naturalmente te deixaria triste, nem você mesmo se permite viver essa experiência. Você não se permite viver a dor. A sua cabeça está tão programada a rejeitar qualquer tipo de dor, sofrimento ou vitimismo que você rejeita esse comportamento e obriga a sua mente, as suas emoções a reagirem, mesmo que aquilo ali não tenha sido bem resolvido. Porque nós passamos por fases na nossa vida e como seres humanos nós temos altos e baixos, é normal. E às vezes mulheres assim, elas não aceitam, não se permitem sofrer. Mas em algum lugar, em alguma área da vida, esse sofrimento vai acabar estourando. Ele vai cobrar o preço. Por isso o meu convite com esse vídeo é te trazer a reflexão para que você pense se faz sentido essas características, se você tem se comportado dessa maneira, porque acredite em mim, em alguma área da sua vida essa conta está sendo cobrada. Talvez existam áreas que não vão para frente, que não fluem, que as coisas não acontecem porque você está vestindo essa armadura pesada e não consegue deixar essa cobrança extrema de lado. Aprenda a se perdoar, aprenda a se aceitar, aprenda a errar, aprenda a pedir ajuda, a pedir colo, a pedir amparo. Você é um ser humano como qualquer outro. Não é vergonhoso você precisar de outras pessoas, não é humilhante você precisar de ajuda. Você não é autossuficiente para tudo. Nós precisamos, como seres humanos, precisamos uns dos outros. Entenda isso. Quando você entender, quando você tiver clareza desse pensamento, você vai ter muito mais facilidade de viver as suas dores, de ter uma cura verdadeira, ao invés de simplesmente varrer para baixo do tapete, não se permitir sentir, mas você vai conseguir curar de fato e dar sequência para entrar em outra fase da sua vida. Enquanto você achar que consegue carregar o peso do mundo inteiro sozinha, as coisas não vão acontecer para você. Enquanto você continuar sendo um pilar, uma fortaleza para todo mundo ao seu redor e nunca procurar ajuda, nunca estar no papel de vulnerabilidade, você também não vai conseguir avançar verdadeiramente. Você também não vai conseguir criar vínculos profundos e verdadeiros com as pessoas ao redor, porque os nossos laços profundos uns com os outros está justamente na vulnerabilidade. Nós só criamos laços profundos e verdadeiros quando nós nos abrimos, quando nós estamos vulneráveis a outra pessoa, quando a outra pessoa se expressa para nós e nós nos expressamos da mesma forma, mostrando quem de fato nós somos, tirando as máscaras. Aí sim existe uma conexão verdadeira, seja de relacionamento, seja de amizade ou familiar. Não seja tão dura com você, não se cobre tanto, não seja o seu próprio carrasco, não se torture. Aprenda a ver a vida com mais leveza. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Esse vídeo te ajudou? Deixa um comentário aqui embaixo para eu saber, me conta a tua história, eu contei a minha. Eu já fui assim, por isso eu gravei esse conteúdo, porque quando eu curei isso em mim, a minha vida conseguiu fluir com muito mais facilidade e rapidez. E eu quis compartilhar para que a sua vida também encontre essa leveza e paz. Me conta aqui nos comentários, porque eu vou adorar saber da sua história.